Hoje começa a minha maratona lendo o Pentateuco em 30 dias. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. 5 livros, 187 capítulos em 30 dias. Vamos juntos? Os livros de Gênesis a Deuteronômio estabelecem o fundamento sobre o qual repousa toda a Escritura. Por isso, sem a consciência desses livros, não podemos entender o restante da Bíblia. E por mais que possa parecer remota e obscura, é onde vemos os estágios iniciais da atividade redentora de Deus no mundo. Os 7 primeiros capítulos nos mostram Deus zeloso e detalhista, que faz suas obras com propósitos e tudo que cria é muito bom. Um Deus que não subestima nossa capacidade, uma vez que nos designou a cuidar de todas essas coisas. Um Deus que não precisaria descansar, mas nos deixa como exemplo que é fundamental parar para apreciar o que temos construído. Um Deus que não está insensível às nossas limitações e, quando necessário, nos envia pessoas para nos auxiliar em nossa jornada. Nos ensina a não deixarmos ser confundidos. A desobediência quebra a intimidade e o pecado traz consequências. Quando eu e Eva aprendemos que passar a culpa para o outro não isenta do erro, não há como se esconder de Deus, saia de trás dos arbustos. Caim e Abel nos ensinam que a inveja e o orgulho levam à destruição, e a partir daí uma nova linhagem é formada, e vemos que há sempre um plano de Deus sendo escrito através das gerações. Com Noé, vemos como a fidelidade a Deus nos livra, que mesmo em meio ao caos, Deus age com justiça e graça para com aqueles que permanecem íntegros e não se corrompem. Noé representava a minoria que permaneceu correta apesar do mal que o cercava. Ele foi o primeiro, mas não é o último. É por esse pequeno grupo que Deus procura a cada geração. A nossa não seria diferente. Finalizamos cientes que a obediência salva. Assim como Noé foi o modelo perfeito, que nós exerçamos nosso papel de filhos, que não perdem tempo questionando os planos de Deus, mas usa todos os meios que possui para executá-los. E um último conselho: é melhor estar dentro de seus planos quando ele fechar as portas. Hoje aprendemos a essência do processo, a paciência. Noé nos ensina a importância de confiar no Senhor mesmo que as circunstâncias estejam desfavoráveis e a permanecer esperançosos de que haverá um novo começo, pois Ele é capaz de restaurar e renovar todas as coisas. Vemos uma nova aliança sendo estabelecida e veremos que toda aliança importante que Deus faz no Pentateuco tem um sinal. Este nos assegura que Deus se lembra de sua aliança e age em nosso favor. Os filhos de Noé dão início à continuidade da descendência após o dilúvio. Vemos novas regiões e povos sendo formados que exercerão influências em grandes marcos que leremos mais adiante, como os cananeus, que ocuparão a terra prometida, e a linhagem de Sem, por meio do qual Abraão virá. O nome de grande peso é Nimrod, que significa rebelar-se. Líder significativo, ligado à guerra, grande caçador e construtor de reinos. Foi responsável por fundar cidades notáveis como Babel nas terras de Sinear, que mais tarde veio a se tornar a Babilônia. Levando em consideração as intenções de Deus por paz, Nimrod é a antítese do que ele deseja. Afinal, ele usa o seu poder para construir cidades e reinos que estão em oposição ao reino de Deus. As pessoas naquele período temiam ser dispersas, indo diretamente contra o mandamento de Deus de se multiplicarem e povoarem a terra. Por isso se uniram e construíram uma cidade com uma torre que chegasse aos céus, que lhes permitissem proteção e vanglória entre os outros povos. Babel, traduzida em outras partes do Antigo Testamento como Babilônia, se torna então o símbolo da oposição humana a Deus, um sistema de autogoverno e autossuficiência. Mas a ambição precedeu a queda. Deus confunde as línguas e mostra que a desobediência e a soberba podem resultar em divisão, e que até podem tentar, mas os seus planos sempre prevalecem. Somos então apresentados à família de Abrão, composta por seu pai Terá, irmãos Naor e Harã, que morre e deixa o filho Ló aos cuidados do avô, e Sarai, esposa de Abrão, que era estéril. Partem de Ur e se estabelecem em Harã. Lá temos o primeiro relato do relacionamento de Deus com Abrão, discurso que influenciou seu futuro imediato, que era sair de sua terra e do meio de seus parentes, quanto do futuro a longo prazo de toda a humanidade. Farei de você uma grande nação. Vemos então um paralelo onde mostra a desobediência de Adão e Eva resultando em desgraça e maldição,
mas a obediência de Abraão, trazendo bênçãos. Pela fé, Abraão obedece o chamado de Deus e somos confrontados por buscar por tudo que é seguro e confortável, enquanto Deus está procurando os dispostos a arriscar tudo por fé e obediência. Já que, uma vez alinhados com a sua vontade, podemos confiar em sua bênção, provisão e cuidado. Após o conflito de terras entre Abrão e Ló, aprendemos a valorizar o valor da paz e não das posses. Andando com Deus, não precisamos disputar. Vemos que, mesmo separados, Abrão não mede esforços para resgatar Ló quando é capturado por inimigos, mostrando não guardar nenhum remorso ao dar as melhores terras ao primo. E ao cedê-las, o seu gesto foi genuíno. Ao sair vitorioso da batalha, ele demonstra duas atitudes admiráveis. Primeiro, reconhece a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. Ele dá dízimo de tudo que recuperou, mas recusa os bens cedidos pelo rei de Sodoma, rejeitando qualquer ligação com o ímpio rei. Ele sabia que não precisava ser reconhecido nem exaltado por ele. Sua fé o mantinha convicto de que Deus, em seu tempo, cumpriria sua promessa. Finalizamos aprendendo que devemos priorizar os valores espirituais acima dos ganhos materiais. Nossa fidelidade a Deus e nossa integridade moral são mais valiosos do que qualquer riqueza finita. Vamos a leitura com um questionamento sincero de Abraão a Deus, já que se encontrava em sua velhice sem esperanças de ter filhos. Mas Deus reafirma sua promessa e garante que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, e Abraão crê. Sua confiança se torna a base sobre a qual Deus o vê como justo. Crer antes de ver é o que torna nosso relacionamento com Deus verdadeiro. É normal ficarmos ansiosos pelo nosso futuro. Em um mundo incerto, podemos nos questionar assim como Abraão fez, mas também como ele devemos escolher confiar em Deus e em sua fidelidade. O Senhor está no controle de todas as coisas e os seus planos jamais serão frustrados, uma vez que não se baseiam em nossas capacidades, mas na dele, que é infalível. Temos um exemplo claro disso quando a primeira tentativa de cumprir o plano de Deus pelo esforço humano fracassa. Sarai entrega sua serva como meio para que a promessa se cumpra e um grande conflito entre elas se instaura. É fato que ela se sentia sob pressão e frustrada, mas Deus não precisava de uma forcinha extra. Ele sabe a hora certa de agir, e nossas intromissões para cumprir expectativas podem nos levar à tomada de decisões precipitadas, que serão prejudiciais e podem causar consequências irreversíveis. Não ceda à sua impaciência. Quando Deus volta a falar com Abraão é para reafirmarem uma aliança, que é um compromisso mútuo, não contratos vazios. Portanto, para que as promessas se cumprissem, Abraão deveria se manter fiel e agora demonstrar a sua fé e obediência de forma prática, nos mostrando que palavras apenas não são suficientes, também devem ser seguidas de ações que demonstrem o quanto confiamos em Deus e em seus propósitos. E essa ação não apenas o incluía, mas com todos os homens que com ele vivia, mostrando que a aliança de Deus é inclusiva, se estende a todos aqueles que estão dispostos a se submeter às suas vontades. Portanto, estejamos diligentes e prontos a cumprir o que ele nos pedir, agindo sem hesitar, com corações circuncidados, nos separando do pecado e demonstrando obediência e compromisso com sua aliança. Seus nomes são mudados, demonstrando que a aliança com Deus gera nova identidade. E um filho lhes é prometido. Em momentos diferentes, ambos riem por desacreditarem devido às suas idades. E assim como eles, deixamos que a incredulidade nos segue e sejamos confrontados como Abraão foi. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Seus feitos vão além de nossa compreensão. Mantenha-se confiante. Sodoma e Gomorra são destruídas. Foram cidades que se entregaram ao pecado desenfreado e à depravação. Em um mundo tão moralmente flexível, precisamos nos manter firmes em nossos princípios e valores. Assim não seremos corrompidos. Também aprendemos com Abraão o poder e o valor de uma oração intercessora, agindo na salvação de Ló e suas filhas. Abraão, apesar de ser conhecido por sua fé, cede ao medo e mente pela segunda vez, dizendo que Sara é sua irmã. Agindo de forma desonesta, colocou em risco sua esposa e seu próprio testemunho. Nossa integridade e credibilidade não são negociáveis. Nem Abraão, nem nós somos perfeitos. Mas Deus é. Por isso, mesmo depois do erro de Abraão, Deus traz redenção e restauração para a família de Abimeleque. Isaac nasce. Mesmo que as coisas pareçam improváveis, Deus mais uma vez prova sua onipotência e fidelidade. A atitude pensada de Sara no passado e seu coração indisposto a reconciliar rompem um laço familiar entre Abraão e seu filho Ismael. Mas Deus ainda permanece fiel a ele e à promessa que fez a sua mãe. Eles garantem provisão e lhes fazem prosperar, mesmo no deserto. Deus não estava insensível à dor do menino e não está à sua. Mesmo em situações que pareçam o fim, Ele ouve nosso clamor e nos mostra sua misericórdia.
Iniciamos com Abraão sendo provado por Deus. Os testes divinos frequentemente envolviam dor e adversidade, mas nunca conduziam ao erro. Eram oportunidades para fortalecer a fé e a obediência. Abraão responde com uma fé impressionante. Não questiona, apenas obedece, certo de que ele e seu filho voltariam juntos. A fé verdadeira não é ausência de dúvidas, mas confiança mesmo em meio a elas. Por sua obediência, Deus faz mais uma promessa. Todas as nações do mundo seriam abençoadas por meio dele. Uma profecia cumprida em Jesus Cristo, o Cordeiro que foi sacrificado para redimir a humanidade e que vive eternamente. Sara morre e é sepultada na caverna de Macpela, a primeira porção de terra oficialmente adquirida por Abraão, já que até então viviam como seminômades, esperando o cumprimento da promessa. Essa terra se torna símbolo da herança permanente que Deus daria aos seus descendentes. Mais tarde, ali também seriam sepultados Abraão, Isaque e Jacó. Antes de morrer, Abraão envia seu servo mais confiável em uma missão importante: encontrar uma esposa para Isaque em sua terra natal. Ele queria protegê-lo da influência das mulheres cananeias. No entanto, deixa claro, Isaque não deve voltar para lá. A promessa de Deus se cumpriria naquela terra. Retroceder seria ir contra os planos divinos. O servo, seguindo o exemplo de seu senhor, trata a missão com seriedade. Ele ora com fervor, buscando direção do Deus de Abraão, nos ensinando a sermos prudentes em nossas escolhas, uma vez que, colocando Deus à frente de todas as nossas decisões, é certo que seremos bem-sucedidos. É interessante observar o pedido do servo. Ele busca uma mulher hospitaleira e disposta a servir. O sinal seria a compaixão dela não só por ele, mas também pelos seus animais. Um coração generoso revelaria que ela vinha da parte do Senhor. Se Rebeca fosse preguiçosa, esse encontro nunca teria acontecido. Aprendemos com ela a cultivar um coração disponível, generoso e livre de egoísmo. Rebeca confia nos planos de Deus e, assim como Abraão, deixa sua família para se unir a Isaque em um ato de fé. Abraão encerra seus dias, sua longevidade reflete os cuidados de Deus. Deixa sua marca como homem de fé e admirável obediência. Isaque e Rebeca se casam. Rebeca é estéril e mais uma vez vemos a mão de Deus operando milagres e reafirmando que a sua palavra segue inalterável. Rebeca gera Esaú e Jacó. A luta entre eles se inicia desde o ventre e se intensifica à medida que cresce. Esaú, o filho mais velho, em um ato impensado, abre mão de sua primogenitura por um caldo de lentilha, nos alertando do perigo de valorizar gratificações momentâneas em detrimento das bênçãos duradouras. Devemos sempre levar em consideração que nossas atitudes podem gerar a longo prazo. Na velhice, quase cego, Isaque abençoa Jacó, enganado por um plano arquitetado por ele e Rebeca. Em vez de confiar em Deus, cada um tenta forçar seus próprios desejos, uma troca de fé por manipulação. Desde o ventre, Deus já havia escolhido Jacó para liderar, mas Isaque insistia em favorecer Esaú, mesmo sabendo que ele havia desprezado sua primogenitura e se casado com mulheres que entristeceram a ele e sua esposa. A sua insistência nos alerta: preferências pessoais não podem se sobrepor à vontade de Deus. Com medo da vingança de Esaú, Jacó foge para a casa dos parentes de sua mãe, aconselhado a buscar ali uma esposa como fez seu pai. Até então, Jacó apenas ouvia falar de Deus, mas no caminho, Deus se revela a ele em um sonho. Deus dos seus pais agora se torna pessoal. O enganador encontra o Deus vivo, que lhe promete: não deixarei até cumprir tudo o que lhe prometi. Iniciamos com Jacó chegando à casa de seus parentes, onde encontra sua futura esposa Raquel. Ela era pastora e filha de Labão. O fato dela exercer essa função, geralmente atribuída aos homens, mostra que seus irmãos ainda eram muito jovens. Por isso, a proposta de Jacó, trabalhar 7 anos por ela, é prontamente aceita. Mas assim como enganou seu irmão, Jacó agora colhe as consequências. É enganado pelo sogro e recebe Lia em lugar de Raquel. Para se casar com a mulher que amava, precisava servir por mais 7 anos. Apesar do erro de Labão, há um certo senso de justiça em suas ações. Raquel era a preferida de Jacó e, mais uma vez, a poligamia e o favoritismo causam tensões familiares. Contudo, Deus tem um olhar especial por Lia. Embora desprezada, é abençoada com filhos. Porém, ela vê as 3 primeiras gestações como forma de obter o amor de seu marido. Mas, ao nascer o seu 4º filho, Judá, algo muda em seu coração. Ela decide louvar ao Senhor pelas bênçãos que recebeu. De sua dor, Deus faz nascer Judá, aquele que se tornaria o precursor da linhagem do rei Davi e da qual viria Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você pode escolher viver como a primeira Lia, focada no que lhe faltava e prisioneira da dor, ou como a segunda, e abrir os seus olhos e perceber que até das suas maiores tristezas, o Senhor pode operar milagres e abençoar muitas gerações. Em contrapartida a isso, os conflitos entre Jacó e Labão se intensificam. Jacó desejava retornar a Canaã e cuidar de sua própria família, mas Labão, percebendo que sua prosperidade vinha das bênçãos do Senhor sobre a vida de Jacó, não
quer deixá-lo partir. Eles então firmam um acordo sobre o rebanho, mas Labão, de forma desonesta, tenta manipular a situação, afastando os animais com as características combinadas para que se tornassem mais raros. Movido pelo egoísmo, Labão pensa apenas em si, mas Deus concede sabedoria a Jacó e mesmo diante da injustiça, ele prospera grandemente. A fidelidade de Deus prevalece sobre qualquer tentativa humana de limitar aqueles que ele decidiu abençoar. A prosperidade de Jacó causa inveja aos filhos de Labão. Então, o Senhor orienta Jacó a voltar para Canaã, garantindo que a sua presença o acompanharia. Aproveitando a ausência do sogro, Labão e as filhas saem em segredo. Mas ao descobrir, Labão inicia uma perseguição, até que Deus lhe aparece em um sonho e o adverte a não tocar em Jacó. O reencontro é tenso, marcado por discussões, mas termina com um tratado de paz. Ambos se comprometem a não causar mal a um ao outro, ressaltando o valor da comunicação e da resolução de conflitos. Fugir pode parecer mais fácil, mas encarar os problemas com sabedoria e buscar a paz é o caminho que agrada a Deus. No caminho de volta, Jacó tem um novo encontro com o Senhor e sua identidade é alterada. O Jacó enganador dá lugar a Israel. Todo verdadeiro encontro com Deus transforma nosso caráter. Ele não apenas muda nossa direção, ele muda quem somos. Voltar para casa significava reencontrar Esaú. Havia saído jurado de morte pelo irmão, mas agora Jacó deixa o seu papel de enganador e se curva com humildade diante de seu irmão. Esaú o abraça e o beija. Não havia mais rancor em seu coração. O perdão é libertador, liberta Jacó do medo e Esaú do ódio. Mesmo as feridas mais profundas do passado podem ser curadas. A reconciliação começa com humildade, respeito e a disposição de perdoar e ser perdoado. Um acontecimento trágico marca a história de Diná. A vingança impiedosa de seus irmãos gera um ciclo de hostilidade entre israelitas e cananeus, denunciando os conflitos que surgiriam futuramente na conquista da terra prometida. Um lembrete das consequências graves de decisões impulsivas e da ausência de justiça equilibrada. Jacó retorna a Betel. Ali a sua família abandona os ídolos, purifica-se e dedica-se exclusivamente à adoração do único Deus. Raquel falece ao dar à luz a Benjamim e Isaac também parte, já em avançada idade, evidenciando o cuidado contínuo de Deus por sua vida. Ele é sepultado por seus dois filhos, Esaú e Jacó, o encerramento marcado por reconciliação e honra familiar. Iniciamos com a separação de Esaú e Jacó. Agora, não mais por desavenças, mas por causa da grande prosperidade que alcançaram. A terra já não era suficiente para que ambos vivessem juntos, assim como aconteceu anteriormente com Abraão e Ló. Nesse momento, vemos a formação da linhagem de Esaú, da qual surgem os edomitas, seus descendentes. Mesmo separados, cada um segue o caminho traçado por Deus e as promessas continuam se cumprindo geração após geração. Somos então apresentados a José, o filho preferido de Israel. Essa preferência desperta inveja nos irmãos, que se intensifica quando ele compartilha dois sonhos estes que sugerem que um dia governaria sobre eles. O ódio cresce em seus corações até culminar em sua venda aos ismaelitas por 20 peças de prata, o valor de um escravo na época. Mas o ataque serve a um propósito maior. Nesse mesmo período, Judá se afasta da família. Após perder 2 filhos que se casam com Tamar, ele promete o terceiro, mas não cumpre, temendo o mesmo destino ao filho. Diante da injustiça, Tamar se disfarça como prostituta e Judá, agora viúvo, sem saber, tem um filho com ela. Ao descobrir a verdade, ele reconhece: ela foi mais justa do que eu. Tamar dá à luz a Pérez, de cuja linhagem viria Jesus, mostrando que Deus realiza seus propósitos mesmo através de caminhos inesperados. No Egito, José é guardado por Deus, e não só ele era abençoado, mas a todos a quem ele servia. Ele se mantém fiel ao resistir à mulher de Potifar, mas ainda assim é injustamente preso. A fidelidade a Deus nem sempre evita a injustiça, mas sempre será honrada. A prisão foi apenas um desvio no caminho ao palácio. Deus continua agindo mesmo que pareça que nada esteja acontecendo. José, mesmo preso injustamente, escolhe servir e ajudar os outros. Dessa vez, interpretando os sonhos do copeiro e do padeiro. Ele escolheu servir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando os homens falharam com ele. Tudo quanto ele interpretou se cumpre. O copeiro é restituído ao seu posto e o padeiro julgado à morte. José nos mostra que servir com fidelidade no tempo de espera revela maturidade e confiança no tempo perfeito do Senhor. Após 2 anos, o copeiro se lembra de José. E assim, Deus o tira da prisão e o coloca diante de Faraó para interpretar sonhos que ninguém conseguia entender. José, com humildade, reconhece que a sabedoria vem de Deus. Revela o plano dos 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de fome, e propõe uma estratégia para salvar o Egito. Impressionado, Faraó o coloca como governador da nação, segundo o homem mais poderoso do país. José não perdeu a fé, manteve-se humilde e disponível para servir. A exaltação que vem de Deus acontece no tempo certo e para cumprir propósitos
propósitos maiores que nós mesmos. Sua felicidade se completa com a chegada de seus 2 filhos, Manassés e Efraim. 7 anos se passam e a fome obriga os irmãos de José a descerem ao Egito em busca de mantimento. Sem reconhecerem o irmão que venderam, agora governador, eles se curvam diante dele, cumprindo assim o sonho profético de José. Ele finge não reconhecê-los para testar o caráter dos irmãos e os acusa de serem espiões. Então mantém um deles preso como garantia que traria um irmão mais moço que provaria serem eles inocentes. Os irmãos enfrentam o peso da culpa e a necessidade de mudança. Deus usa circunstâncias difíceis para expor o coração, gerar arrependimento e restaurar relacionamentos. José, embora ferido, começa a perceber que há um propósito maior se desenrolando. Há um plano de Deus para redenção e reconciliação. A restauração muitas vezes começa com confrontos que expõem o passado, mas também revelam a graça e o agir de Deus por trás de tudo. A fome continua severa e Jacó, relutante, permite que seus filhos voltem ao Egito com Benjamim após Judá se responsabilizar por ele. Ao chegarem, José os recebe com bondade, preparando um banquete causando estranhamento nos irmãos, que ainda não sabem quem ele é. José se emociona ao ver Benjamim, mas mantém sua identidade em segredo. Esse capítulo revela como Deus trabalha reconciliações através de processos. A generosidade de José, mesmo sem ainda revelar-se, mostra maturidade e domínio próprio. Às vezes, Deus nos chama a agir com graça antes mesmo de termos nossas feridas curadas por completo. O reencontro com o passado pode ser doloroso, mas faz parte do caminho da restauração. O último teste da taça demonstra como os irmãos realmente se transformaram. Judá, por exemplo, que antes dera a ideia de vender José como escravo, é o que se dispõe a se tornar um para que seu irmão Benjamim volte a salvo para casa. Ele agora se mostra responsável, compassivo e disposto a se sacrificar. Um arrependimento verdadeiro gera mudança de atitude. Relacionamentos feridos encontram um caminho para a cura quando reconhecem onde erraram e se colocam à disposição para mudar. José, então, revela sua identidade aos irmãos com grande emoção e choro. Em vez de vingança, ele oferece perdão. Ele reconhece que tudo o que aconteceu, inclusive a traição, foi usado por Deus para preservar vidas e cumprir seus propósitos. E os encoraja a não se culparem. Ele não desejava vingança nem acusações. Sua maturidade espiritual o levou a ver que o plano de Deus envolvia perdão e reconciliação. Pede então para que tragam um pai para que todos vivam juntos em segurança e fartura, já que ainda restavam 5 anos de fome. Sua prosperidade e influência seriam canais de bênção para sua família. Quando escolhemos ver nossas dores sob a luz do propósito divino, conseguimos liberar perdão e abrir caminho para a restauração que só o amor de Deus pode gerar. Jacó parte para o Egito, mas antes faz uma pausa em Berseba, onde faz sacrifícios, e Deus o tranquiliza sobre a viagem e em como seus planos se cumpririam mesmo com a ida deles para lá. O reencontro com José é profundamente comovente. Depois de tantos anos separados, Jacó o abraça e chora longamente. Agora poderia morrer em paz, pois viu seu filho vivo. Deus confirma sua presença mesmo em tempos de transição. Transforma longas esperas em reencontros cheios de consolo e propósito. Jacó e sua família se estabelecem no Egito, na região de Gósen, terra fértil e ideal para o rebanho. Jacó abençoa Faraó, mostrando que mesmo como estrangeiro e idoso, ele carrega a autoridade espiritual do povo de Deus. Mesmo em terra estrangeira, a fidelidade de Deus permanece. Israel é sustentado, cresce e prospera. Percebendo ser seus últimos dias, Jacó pede a José que jure não enterrá-lo no Egito, mas na terra de seus pais, reafirmando a esperança na promessa de Deus. Antes de sua morte, ele também abençoa seus netos Manassés e Efraim. Os adota como seus para que agora eles sejam herdeiros da promessa entre as tribos de Israel. Contrariando a ordem natural da primogenitura, abençoa a Efraim, mais jovem. Apesar da tentativa de José para corrigir, o pai diz ser essa a vontade de Deus. Deus nem sempre segue a lógica humana, não é sobre posição, merecimento ou expectativa, mas sobre propósito. Ele continua fiel às suas promessas, mesmo quando seus caminhos parecem incomuns. Por fim, Jacó abençoa seus filhos. Há um destaque especial a Judá. Dele viria o cetro, símbolo da realeza, apontando para a linhagem de Davi e futuramente para o Messias Jesus Cristo. Jacó falece e é levado à caverna de Maquipela como fez José jurar. Após a morte do pai, os irmãos ficam temerosos que a bondade de José por eles cessasse e que ele se voltaria contra eles para se vingar. Mas José os surpreende novamente. O mal deles fora revertido em bem pelo Senhor. Não havia por que ter medo. Estavam perdoados. 60 anos se passam e José, antes de morrer, antecipa com confiança que eles retornariam a Canaã. E quando isso acontecesse, levassem seus ossos com eles. O livro se encerra com a certeza da fidelidade de Deus. Mesmo no Egito há esperança.